Uma das grandes novidades em Ser ou Não Ser é o quadro A Justiça e os Teus Direitos com a advogada Luciana Schering. Sim, agora em Ser ou Não Ser, tu podes esclarecer todas as tuas dúvidas pelo e-mail lucianascheringsoares@gmail.com. Retomando os encontros neste novo quadro de Ser ou Não Ser, a Justiça e os Teus Direitos, com a advogada Luciana Schering, que vai começar a responder as tuas perguntas enviadas para o e-mail lucianascheringsoares@gmail.com e também para o fone do ICAB 51-3232-7981. Luciana, após a separação de um casal, o que a lei determina sobre a situação dos filhos? Como funciona a guarda compartilhada e é comum existir alienação parental? A guarda compartilhada, ela está determinada no Código Civil brasileiro, tá? No artigo 1583 do Código Civil, e ele fala exatamente isso. Eu vou ler para ficar bem fiel à letra da lei. A guarda será unilateral ou compartilhada. Guarda unilateral, apenas um dos pais, né? Tanto o pai ou a mãe, qualquer um dos dois, é o responsável pela criança. Eu já vou fazer uma ressalva aqui, que esse responsável não significa que o outro genitor, o outro pai ou mãe, seja irresponsável com a criança. Não, ele tem uma carga de responsabilidade legal. O que é isso? Assinar documentos na escola para criança, por exemplo, inscrição em cursos, atividades em que necessite da assinatura de um responsável. Quem vai assinar, no caso de uma guarda unilateral, é aquele que detém a guarda. Tá? Isso, claro, a gente já sabe, dava muita discussão nas causas de família, porque um tem a guarda, o outro discute. Eu escutei uma vez de uma promotora um termo que eu achei muito interessante, que é assim, o pai ou a mãe que tem a guarda do filho, ele acaba usando isso como um troféu. Em alguns casos é verdade, né? Isso é bastante complicado, porque a gente envolve a criação de uma criança, relações familiares, enfim, né? Mas realmente a guarda a gente tem que ter em mente, a pessoa tem que ter em mente que ela é uma questão de responsabilidade, né? A criança, porque ela não tem condições de assinar por ela mesma, ela precisa de alguém que firme documentos, que firme pedidos por ela. Então, a guarda unilateral é isso. Um ou outro genitor é o responsável pela criança. Guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela tem uma ideia de responsabilidade para os dois pais, né? Para os dois genitores da criança. Como assim? Os dois vão ter que assinar o documento, os dois vão ter que estar sempre presentes em qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de situação? Não, não é isso. O objetivo da lei é que as pessoas conversem, que as pessoas saibam, né, entendam que o filho é dos dois, é daquele casal, mesmo que o casal não esteja mais junto. Então, as pessoas precisam compreender a ideia da guarda compartilhada nesse ponto. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de quem é que vai responder por atos da criança também, ou do adolescente, se alguma situação ocorrer. Por exemplo, um adolescente pode pegar o carro do seu pai, da sua mãe, e dirigir e acabar causando um acidente. Numa situação de guarda unilateral, o responsável, inclusive pelos danos que a pessoa causar, que aquele adolescente causar, vai ser o genitor que tem a guarda. No caso da guarda compartilhada, os dois pais têm a responsabilidade. A gente fala de responsabilidades aí civis, que são relativas a indenizações, pagamento de valores por danos, e também responsabilidade criminal, né, numa situação dessas. Às vezes tu pode pensar assim, nossa, que pesado esse ponto, né? Mas é que a gente tem que entender isso, realmente qual é o objetivo da lei. Que o objetivo da guarda, a ideia é de que a criança ela tem que ter um norte, ela tem que ter um responsável e que os pais, os dois são responsáveis
por todas as situações da vida da criança, né? Não só quem é que vai ficar com ela, quem vai, na casa de quem que ela vai morar, onde que ela vai dormir naquele dia, com quem ela vai passar as férias, né? As questões de família, elas são bastante complexas, elas podem me deixar aqui falando um tempão, né? Mas eu vou responder especificamente com relação a isso. Então, guarda unilateral, um pai ou o outro, a mãe, né, é que vai ter a responsabilidade sobre a criança, e isso inclui essas responsabilidades de situações cíveis, enfim, e questões de colégio, questões de viagem, entre outras. A guarda compartilhada, o objetivo é que os pais conjuntamente resolvam as questões da criança. Aí você falou da questão da alienação parental, né? É comum existir alienação parental? Infelizmente, sim. Né? A alienação parental ela é uma realidade, né, nas famílias hoje em dia. Por quê? Porque existem muitas discussões, né? Como eu disse, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas a alienação parental, o que significa ela? Né? Qual é o significado da alienação parental? Um dos genitores, ou a família, né, desse genitor, acaba criando para a criança uma imagem ruim do seu pai, né, ou da sua mãe. A gente acaba falando às vezes só do pai ou só da mãe, mas é de qualquer uma das partes, né? A legislação sobre a alienação parental ela é bem específica, não é algo fácil de se detectar. Claro, tem situações bem claras, mas tem situações que são bastante sutis, né? Então, a alienação parental, ela é verificada com uma equipe multidisciplinar, né? Porque nós, advogados, não temos essa técnica, né, para identificar uma situação de alienação, porque tem questões que são de ordem psicológica, questões que são algumas vezes de ordem mais de violência, né, alguma violência verbal ou até uma violência física. Então, uma equipe multidisciplinar na justiça é que vai analisar o caso, a situação e vai identificar, né, através de um laudo, se existe ou não alienação parental. É comum existir? Sim. Pode ser evitada? Pode. Como? Conversa, né? As pessoas precisam conversar. Então, assim, na questão da guarda compartilhada, ali que nós estávamos comentando, os pais conversando entre eles, eles vão conseguir desenvolver melhor o filho, a educação, a saúde, as atividades de lazer, e por conta dessa conversa entre eles, a alienação parental é mais fácil de ser barrada, né, de ser colocada de lado. Mas nada impede que isso possa acontecer, tá? O objetivo da legislação é proteger a criança, né? Então, a questão sempre quando é levada à justiça, o genitor que discute isso, que apresenta uma ação alegando que o outro realiza algum ato de alienação parental, não vai se tratar de dar razão a ele ou não. A justiça vai buscar sempre o bem-estar do menor, o bem-estar da criança. Então, o importante até quando se contrata um advogado de família, né, que são os advogados que trabalham com essas questões, é que o advogado explique para o seu cliente como que funciona essa situação, né, da alienação parental, quais são as etapas que vai se passar para a verificação dessa alienação parental, essas consultas com assistente social, com psicólogo do departamento judiciário, tá? Claro, pode ser apoiado por um técnico, né, particular, mas a justiça tem equipes já para isso, para fazer essa verificação. Então, o melhor seria que não existisse, mas a gente tem sim situações de alienação e sempre busque orientação de um advogado para que ele explique para as pessoas como que funciona, né, a denúncia, a apresentação de um pedido com relação a isso, quais são os procedimentos que a pessoa deve realizar, se identificar na sua família, no seu trato diário, né, alguma situação dessa de alienação parental, o advogado vai explicar para a pessoa como funciona e a pessoa daí vai buscar orientação na ação judicial para resolver, né, ou para barrar essa questão da alienação parental. No próximo encontro com Ser ou Não Ser, continuaremos com a advogada Luciana Schering, no quadro A Justiça e os Teus Direitos.
E tu podes enviar as tuas perguntas e esclarecer as tuas dúvidas pelo e-mail lucianacherensoares@gmail.com.